nada neste mundo vale mais que a minha paz. Se custa a minha paz, é caro demais. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Pinheiro, eu estou no 7º período do curso de Psicologia e aqui nesse canal nós temos reflexões de uma estudante de Psicologia através das minhas vivências, através dos meus aprendizados e aprimorando isso com a Psicologia. Hoje nós vamos falar sobre a paz, que é algo raro, parece que todo mundo tem, mas é algo raro e muitas vezes nós podemos negociar a nossa paz. Eu estou aqui com um caderninho de anotações porque eu vou pontuar algumas coisas com você, senão eu posso esquecer. Primeira coisa que muitas vezes nós negociamos, que tira completamente a nossa paz, é não se colocar em primeiro lugar. Tem uma frase que eu gosto muito, que primeiro você coloca a máscara em você para depois você colocar nos outros. E muitas vezes nós estamos colocando outras pessoas em primeiro lugar e deixando a gente lá para trás. Ah, mas é egoísta a gente falar para a gente se colocar em primeiro lugar. Não é egoísta você se colocar em primeiro lugar. Porque quando você não se coloca em primeiro lugar, você não tem o autoconhecimento que você precisa ter, você não se ama, você negocia muitas coisas que você jamais deveria negociar na sua vida. Isso é muito importante pra gente. Por quê? O tempo que era para você se conhecer, se amar, se colocar em primeiro lugar, você está colocando outras pessoas. Você acaba colocando as expectativas, os seus conflitos que serão resolvidos nas outras pessoas. E isso não acontece, porque as outras pessoas não vão poder resolver os nossos problemas. Então a gente pode colocar essas pessoas em primeiro lugar. Se a gente não se amar, se a gente não se colocar em primeiro lugar, a gente coloca o outro. E a gente coloca a nossa felicidade, o nosso fim da nossa vida na outra pessoa. Imagina você colocar tudo que você tem na outra pessoa. E quando essa pessoa for embora, você vai perder completamente a sua paz e você vai se negociar. Então a gente não pode jamais se colocar depois, se colocar depois. Não significa não ser gentil, mas nós precisamos nos colocar em primeiro lugar. Primeiro a minha saúde emocional, primeiro eu, primeiro meu tempo comigo mesmo, primeiro meu amor a mim mesmo, o meu amor próprio, para que eu possa entregar para o outro. Porque se o outro sair, vai ser muito pior. Outro ponto é cortar alguns vínculos. É difícil. Imagina aquele vínculo que você ama a pessoa, mas a pessoa está te fazendo mal. Você deixa chegar no último momento para cortar a pessoa da sua vida. Você não precisa deixar chegar no ápice, deixar chegar no último do último, quando a relação está insuportável, para você tirar as pessoas da sua vida. Eu demorei a entender isso e eu sofri, porque eu estava deixando outras pessoas fazerem o que queriam comigo, serem tóxicas, sendo desrespeitosas comigo, para depois eu tirar essas pessoas da minha vida. Existem momentos que você precisa cortar as pessoas da sua vida. Isso significa que deixar de seguir algumas pessoas, bloquear algumas pessoas, sair de alguns ambientes, deixar de conviver com algumas pessoas, se retirar de algumas conversas. Tem uma frase que eu anotei que é o seguinte: aprender a fechar as portas, ou aprenda a fechar as portas, ou você nunca vai conseguir caminhar para outros lugares. É muito importante a gente aprender a cortar as pessoas da nossa vida, a fechar algumas portas, porque se você deixar elas entreabertas, você vai estar voltando primeiro a deixar você lá embaixo depois de tudo e permitir com que as pessoas façam o que querem de você. Outro ponto que eu notei aqui é fechar alguns ciclos, né, que é muito ligado a essa questão de fechar as portas. A gente entender que aquela amizade não me faz bem, aquela pessoa não me faz bem e eu vou fechar esse ciclo. E por mais que doa, eu vou fechar esse ciclo. Eu não vou ficar nesse ambiente, eu não vou, se eu tenho possibilidade, eu não vou ficar nesse trabalho. Eu vou fechar ciclos, aprender a fechar ciclos e não voltar para esses ciclos, senão você vai ficar naquele ciclo a vida inteira. Você vai ficar repetindo o mesmo padrão a vida inteira. É muito importante, mas a gente demora a aprender. É dizer não. Não. Por que não? Por que não? Você não precisa abrir muito a sua vida para algumas pessoas. Por que você não vai naquele ambiente? Por que não? Porque eu tenho um outro compromisso. Qual é esse compromisso? Não importa, você não tem que dar detalhe.
Ai, tem que fazer. Ai, por que que você não veio? Não, eu tenho compromisso. Eu tenho que resolver outra situação. Você não precisa dar explicação para as pessoas do seu não. É não. Claro que você não precisa ser grosseiro com as pessoas, desrespeitoso ou deselegante, ou deixar de ser gentil. Mas você precisa colocar esse limite nas pessoas e aprender a dizer não. Porque se você não diz não, você está negociando a sua paz. Paz, lembre-se, é algo caro, é algo importante. Se você não estiver em paz com você mesmo, você não consegue desenvolver em outras áreas da sua vida. Dizer não para pessoas tóxicas, dizer não para trabalhos que vão te fazer mal, dizer não para momentos que não convém você estar. Você não pode negociar a sua paz, porque isso vai te custar muito. E eu não tô falando aqui de algo que esteja fora da minha realidade só porque eu sou estudante de psicologia. Eu já passei por isso. E isso me custou muito. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês. É um vídeo rápido, mas às vezes a gente deixa passar os detalhes da nossa vida. E eu quero, ter esses papos com vocês constantemente. É isso então, se inscrevam no meu canal, curtem, compartilhem. E é isso, espero que vocês gostem. Me sigam nas minhas redes sociais. Tchau!